Ouve-se? Já sei. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão de apresentação do livro do Francisco Galiza, aqui ao meu lado. Para cumprimentar todos os presentes, naturalmente. Trata-se de uma apresentação de um livro que queríamos que fosse o mais informal possível, tendo em conta o autor, o que escreveu, a mensagem que nos transmite. E eu procuraria também dar esse contributo, dizendo apenas que, para mim, é um privilégio, uma honra, poder dizer estas palavras iniciais e de um modo apenas simbólico ter contribuído para que este livro fosse publicado e para que o seu conteúdo fosse conhecido de muita gente. Galiza não queria que isso se fizesse durante muito tempo e alguns de nós, vários de nós, entre os quais eu me incluo, fomos suficientemente teimosos e conseguimos convencê-lo para que este livro fosse publicado. É publicado com algum atraso, porque, como sabem, nestas coisas da publicação de obras deste tipo e outras, há sempre alguns imprevistos, e esta teve vários, de prazos, tem uma pequena errata com 2 ou 3 gralhas que o livro tem. Qualquer bom jardim tem sempre uma florzinha que destoa. Dizer-vos que essas gralhas não são da responsabilidade do Vasco Santos, que está ali, que fez a concepção e o arranjo gráfico do livro de forma voluntária e solidária, se empenhou também neste projeto, e em nome de todos aqueles que colaboraram para que ele pudesse ser editado, queria aqui agradecer publicamente. E dizer também que é uma alegria, porque ao ler o livro, e eu tive o privilégio de ler o manuscrito, digamos assim, como foi recomendado, creio que há 7 anos atrás, quando conheci o Galiza, disseram: está aqui um camarada nosso que é muito teimoso, não quer que isto se publique, mas isto merecia ser publicado para que a memória não se perca. E eu tive o privilégio de ler esse livro e descobrir que temos aqui algumas coisas em comum. Portanto, a passagem dele por Alenquer, pelo Conselho de Alenquer, pela Vila de Alenquer, dá-se exatamente no bairro onde eu nasci. Uma das tascas que ele refere no livro, do jardineiro, é exatamente ao lado da casa onde viviam os meus avós paternos, e, portanto, só por uma questão de diferença de idades é que não nos encontramos ali na esquina da rua onde ele viveu durante algum tempo. Naturalmente, este projeto deve-se também ao empenho do Ricardo Hipólito, que está aqui connosco, também teve aqui um papel muito importante neste e noutros projetos que com certeza se seguirão e que são de enorme importância para que não se esqueça o que foi a ditadura, o fascismo, a resistência ao fascismo no nosso país e, neste caso concreto, os muitos resistentes de variedíssimas formas no Conselho de Alpiarça deram um contributo enormíssimo para que hoje possamos, passados 40 anos e com todas as limitações, ainda viver em liberdade e nas condições em que aqui estamos. Dito isto, eu passaria, portanto, depois de vermos um pequeno apontamento de vídeo, a palavra ao Mário Fernando Pereira, mas antes um pequeno apontamento que está aqui preparado para podermos ver. Não consigo ver se está lá alguém dentro da casa. Em Cerro Maior nasci. Depois, quando as forças deram para andar, desci ao lado. Depois tomei os caminhos que havia e mais outros que, depois desses, eu sabia. E tanto já me afastei dos caminhos que fizeram, que da vós todos perdidos,
vou descobrir esses outros caminhos que só eu sei. Venha guarda com a lei no cano das carabinas. Mas eu olhei-o de longe, tão distante e tão de longe, o rosto apenas virado. Só via meu menor, das pobres ajoelhado. Perante mim, teu Senhor, gente chegou à janela, saíram homens à rua. Mães chamaram no filho, bateram portas fechadas. E eu desconheci o vagabundo rajado, entrei no largo da vila, entre 10 guardas armados, mais temido e mais amado que o Deus a que todos rezam, que nunca mulher alguma se rendeu mais a um homem, que a moça do rosto claro, ao cruzar os olhos pretos, como mergulhar de E vendo que eu lhes fugia assim de altiva maneira à sua lei decorada, lá, longe do sol e da vida, no fundo de uma cadeia, cheios de raiva me bateram. Inanimado, tombei por fim a um canto. E enquanto eles redobravam sobre o meu corpo tombado, adormecido, eu descansava de tão longa caminhada. Dá-me agora a palavra a Mário Fernando Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiaça, dizer que a Câmara Municipal de Alpiaça também deu um contributo e uma colaboração sem a qual não teria sido possível a edição deste livro. Boa tarde a todos. Gostava então por cumprimentar este auditório cheio da Biblioteca Municipal, com grande alegria e o vemos repleto de pessoas que vêm também aqui contribuir para o sucesso desta iniciativa e para o reconhecimento daqueles que contribuíram grandemente para a nossa liberdade e para a nossa vida democrática.
Cumprimentar também os meus companheiros de defesa, o Otávio Augusto, o Ricardo Hipólito, o Sérgio Ribeiro, que me dá também um grande gosto de estar aqui hoje em Alpiarça, mais uma vez. É sempre também com muita alegria que o recebemos cá. E depois, com um toque especial, esta saudação ao Chico e à Lisa, nosso amigo, nosso camarada, mas não só, também à Manuela e a toda a família que com ele partilhou um percurso, uma caminhada longa da resistência e do luta. Dizer que foi com muita honra que aceitei o convite, é com muita honra que aqui estou representando a Câmara Municipal de Alpiarça neste evento de lançamento de um livro também especial, um livro que Alpiarça precisa, um livro, entre outros, com certeza, que se irão publicar, que se irão escrever, que se irão publicar e que possam, assim, juntamente com este, refletir um percurso histórico marcante de afirmação de um ideal de sociedade e que também possa contribuir nos dias de hoje e no futuro para a consciencialização, ao conhecimento e para uma atividade política e cívica que torne o nosso país um país melhor. O que é que eu vou dizer em breves palavras é apenas aqui também recordar que o Chico e a Lisa, a Manuela, a Noémia, muitos outros alpiacenses deram o melhor de si, o melhor das suas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que o 25 de Abril se tivesse tornado possível e nunca será demais aquilo que possamos fazer para recordar. E o município de Alpiarça, pelo menos há uns anos a esta parte, procura recuperar toda uma memória, procurar também com essa memória fazer surgir aqueles que lhe deram corpo, através, inclusivamente, de uma homenagem ou de homenagens públicas, como foi o caso do Francisco Galiza e da Manuela, com a atribuição da Medalha Municipal da Liberdade, normalmente atribuída em sessão solene da Assembleia Municipal, comemorativa do 25 de Abril. Foi possível, foi uma tarefa a que pusemos mãos. Havia alguns riscos associados, que seria o facto de alguém poder ficar esquecido, mas temos alguns anos e muitos anos, espero, pela nossa frente para contemplar justamente todos aqueles que merecem ser lembrados e que integraram uma luta que foi comum, que não tem fronteiras muito definidas, porque se uns tiveram um papel mais emergente, mais evidente, mais ativo, se uns pagaram com a vida, se outros pagaram com muitos anos de prisão e de sofrimento físico, psicológico, etc., como as suas famílias, se uns passaram longos anos também de privações na clandestinidade, como foi o caso aqui hoje em referência, outros contribuíram de forma também muito rica para a nossa democracia, não tendo a saliência que tiveram estes alpiacenses. Portanto, é toda uma população que terá que ser para lembrá-la, é toda uma vivência que terá que ser referida quando nós falamos daquilo que foi Alpiarça durante o longo período da ditadura fascista em Portugal. E é importante também afirmá-lo no momento em que há muita gente, continuando o trabalho de anos, trabalho como
começou logo a seguir ao 25 de Abril, mas há hoje também muita gente disposta a branquear o fascismo, a dar uma imagem perfeitamente distorcida daquilo que foi a ditadura salazarista em Portugal e mais ainda, contribuindo também para uma imagem distorcida daquilo que foi a luta dos clandestinos e dos resistentes antes do 25 de Abril e a luta pela transformação de um país melhor que esses e outros deram corpo a seguir ao 25 de Abril. Há hoje uma tendência clara para desvalorizar os aspectos negativos da ditadura e, pelo contrário, acentuar alguns aspectos menos bons que teve o período revolucionário e o período em que se começou a construir a nossa sociedade democrática. Portanto, e é isto que nós também aqui, todos, uns mais novos, outros menos novos, ou mais velhos, terão que funcionar como testemunho para o futuro. Portanto, a Câmara Municipal pode e deve continuar este processo de afirmação da nossa terra, dos nossos conterrâneos na luta pela democracia, vai fazê-lo. Sei que há outros projetos preparados. Estamos a entrar no ano em que se fecha o primeiro centenário do nosso Conselho como Conselho autónomo, como Conselho independente e, portanto, ao longo deste ano também estamos a preparar-nos para editar mais algumas obras que possam refletir a nossa história mais recente e aqui caberão também, com certeza, outras biografias, outras narrativas de vida de um conjunto de albicenses que também justamente serão lembrados. Terminar, desejar ao Francisco, ao Chico Elisa, à Manuela, à Noémia, a toda a família, os votos de que possam cá estar muito mais anos com saúde connosco e que acompanhem e que continuem a servir de testemunho de uma luta longa, da tal caminhada penosa, mas que frutificou com o 25 de Abril e com a nossa democracia. Muito obrigado. Porque o facto de estarmos aqui significa que foi concluído um processo que foi complicado, como o Otávio referiu, começou pelo princípio esta complicação, que era o Chico Elisa não querer que as suas memórias fossem passadas, neste caso, para o papel. E, portanto, foi uma luta grande, mas que foi vencida. A satisfação, e agora perdoem-me esta carinho e modéstia, contribuí também um bocadinho para que isto fosse concretizado. Satisfação porque o facto de estarmos aqui é, no fim de contas, também uma forma de homenagear o Chico Elisa e homenagear a Manuela e homenagear Noémia e, no fim de contas, homenagear todos aqueles que acreditaram. Houve muitos que acreditaram que era possível mudar Portugal, que, apesar das condições muito difíceis que se atravessaram, particularmente nos anos 50, 60 e nos primeiros anos da década de 70, houve gente que acreditou. E o facto de acreditar contribuiu de maneira para que uma página bastante negra da história de Portugal fosse virada. Outros, infelizmente, nesta sala estão várias pessoas que, à sua maneira, uns mais empenhados, outros menos empenhados, mas também contribuíram. Houve uns que, por serem choferes, transportadoras, transportavam imprensa clandestina de um lado para o outro. Houve outros que abriam as suas portas para fazer reuniões ou para esconder clandestinos. Houve outros que participavam em pequenas ou maiores lutas. Enfim, houve tanta gente em Alpiarce, felizmente e infelizmente, que contribuíram para uma luta difícil. Felizmente,
porque se envolveram na luta, infelizmente porque vivíamos uma situação que fazia com que isso acontecesse, e isso, ao acontecer, criava problemas, criava dor, criava desgosto. Portanto, e temos aqui neste livro, quando se desfolhar e se ler estas páginas deste livro, vai-se ver que foi uma luta que causou muita dor e angústias e medos e sei lá o que mais. Portanto, o objetivo acreditou. Foi difícil passar toda esta história de parte de vida de Chico Galiza para o papel, porque Chico Galiza entendia que não fez mais do que a sua obrigação e que aquilo que fez não era merecedor de destaque. E depois uma outra agravante. Chico Galiza, como teve envolvido numa atividade que a esmagadora maioria dos lutadores não esteve, naturalmente, portanto foi numa luta, passou por uma luta armada, Chico Galiza teve alguns problemas que isto fosse entendido por pessoas que associassem essa sua atividade à atividade terrorista. E não foi uma atividade terrorista, foi uma atividade revolucionária portanto, foi mais um pauzinho na engrenagem que se ofereceu a todo este processo. Neste livro vamos encontrar uma faceta que não foi muito comum, nem para lá caminhou nos lutadores antifascistas aqui em Alpiarça. Portanto, contam-se por pouco mais dos dedos de uma mão pessoas que abandonaram as suas vidas ditas normais, porque havia muitos que cá estiveram e se não tiveram cá também não tiveram vidas normais, mas de qualquer maneira isto agora não pode ser levado à letra, mas uma vida profundamente anormal, portanto, e como veem no livro, tantas mentiras, quer dizer, uma vida montada em mentiras para se conseguir ter sucesso. Mas tivemos pessoas que passaram por estas vidas, estou-me a lembrar, e vocês a esquecer de um ou outro, mas portanto, não foram muitos, mas estou-me a lembrar do Vital, em primeiro lugar, portanto, e não só o Vital, a sua companheira, Salveira Mãe, o Carlos Pinhão e a Galiza, o Chico Galiza e a Manuela, e outros ainda que por muito, portanto, o Manuel Code, sim, também, e houve outros que em curtos intervalos de tempo também passaram por isso. E foi, portanto, deixaram tudo. Deixaram as famílias, deixaram os amigos, tivemos situações dramáticas de morrerem familiares muito próximos e só passados anos é que souberam que isso tinha acontecido. Portanto, foram vidas muito difíceis. E, portanto, e aqui no caso do Galiza, uma vida, portanto, de luta cheia de sucesso. E por ter tido sucesso, pois isto tem estas coisas. Quando o Estado português, aqui há uns anos, resolveu, de algum modo, apoiar pessoas que tiveram uma parte importante da sua vida ou tiveram feitos importantes para a instauração da democracia, o Chico Galiza, a Manuela e a Noémia, por terem tido sucesso nessa luta, não tiveram currículo para serem agraciados por essa benesse, entre aspas, que o Estado português deu. Ou seja, se tivessem sido presos, tinham no seu currículo, isto sem escreveu naturalmente para as pessoas que tiveram a prisão. Isto, de modo algum, possa ser subentendido nestas minhas palavras. Mas, como o Chico Galiza conseguiu ter sucesso pleno na sua luta, não lhe foi reconhecido o valor. Portanto, isto brada aos céus. E vão ver no livro, salvo erro, há duas situações que o Chico fala que violou os cuidados conspirativos. Há um outro que ele não assume. Foi quando foi levar uma sua companheira de luta, e que está aqui entre nós, a Faustina, que a leva a uma estação do caminho de ferro.
ele viola uma regra porque ele não tinha nada que levar um outro clandestino. Ele não tinha que saber para onde é que esse clandestino... Ele não soube para onde é que esse clandestino foi, mas soube um bocadinho. Havia regras conspirativas e só assim é que se poderia ter sucesso contra a besta da PIDE. Eu não fui, já agora faço aqui um parênteses, o João Osório contava-me ontem que na exposição que foi inaugurada a semana passada no Forte de Peniche, a questão que está lá fixado, são circulares da PIDE para diversos outros órgãos policiais, a dizer aquilo que deveriam ter em atenção nos seus territórios de policiamento. E o que lá está aqui retratado neste livro. Portanto, lá a PIDE avisava, atenção a quem alugar casas e que não apresente, assinale, portanto, um fiador. Portanto, quem quiser alugar casas e apresentar uma garantia com dinheiro, atenção. Atenção às pessoas que aparecem numa determinada comunidade com profissão de viajantes. Atenção a isto, atenção àquilo. E está aqui neste livro, portanto, foi exatamente isso que o Galiza teve que muitas vezes fazer, porque na clandestinidade arranjar um fiador para alugar uma casa, para arrendar uma casa, era muito complicado. Mas dizia eu que, portanto, foram estas regras conspirativas que ele duas assume que rompeu, esta terceira vez ele não respeitou, não teve azar, mas o que é certo é que percebe-se bem no livro os cuidados que ele e a sua família tiveram para nunca serem apanhados. E o que é certo é que as tarefas que desempenhou, por exemplo, a tipografia, onde a Faustina, uma jovem que aqui aparece nesta... Este vídeo são como uns tópicos de todo o percurso de luta do Galiza. Aparece a carruagem do vagão, ou a carruagem do comboio, portanto, aparece o transportador, agora, como é que se chama? O Lisboa para o Porto? Que se transportou para o Porto aqui de Alpiares, o mateiro, sim, portanto, aparece o mateiro, aparece o comboio, aparece a bicicleta, aquele meio de transporte, a bicicleta, aparece a pedreira, aparece a Faustina, que foi, digamos, a técnica da tipografia, aparece uma coisa que o Galiza não queria que se pusesse, mas ele aqui estava de costas e não viu o TNT, que servia como as ações revolucionárias da ARA não se faziam com hídros e de fósforos atados com uma linha de costura, né, que se fazia com explosivos, e, portanto, aparece aqui uma série de coisas que simbolizam todo um percurso e aparece a Faustina. E estas coisas, esta luta, tem depois aspectos que, vistos agora, são interessantes. Que é, num determinado momento, em 1959, o Chico e o Manuel Colhe partem de Alpiares para a clandestinidade. E, a partir de um determinado momento, nunca mais sabem um do outro, à exceção, salvo erro, de um dia em que o Chico Galiza vai a caminhar na zona de Alenquer e aparece o Colhe. Tirando isso, acho que não houve mais vez nenhuma, mas se houve foi mais uma vez. Até que durante estes anos todos, até 1975, o Galiza continuou mais a sua companheira, entrou pelos primórdios da democracia em Portugal na clandestinidade e o que é certo é que os caminhos do Colhe e do Galiza tocaram-se sem saberem. Há uma grande luta na zona de Perpignan, em que os homens da pedra lutam e têm uma vitória expressiva, também com muitos danos, com muita gente presa e com alguma, chamemos de tragédia, posteriormente tragédia que ocorre.
Mas o que é certo é que aqueles dois percursos tocam-se sem eles se perceberem. No sítio, na tipografia onde o Chico, o Manel e a Faustina trabalhavam, eles produziam panfletos de incitamento à luta em Pedro Pinheiro, panfletos a saudar a vitória dos trabalhadores, e essa luta era dirigida, entre outros, mas particularmente pelo Manuel Colho. E o Manuel Colho tinha os papéis, os panfletos a serem distribuídos na sua luta, panfletos estes que eram feitos por pessoas de Alpiace, de uma outra menina que era holandesa, não é? E sem saberem. Portanto, depois houve uma tragédia, há algumas prisões, o Partido não perdoa, provavelmente houve falhas nesta luta no aparelho clandestino, e depois são os pais da Faustina que são presos não sei quantos anos, quando uma estrutura do partido cai, e há esta tragédia em que a Faustina, mais não sei quantos anos, não vê os seus pais, e Faustina, salvo erro, vai com 16 anos para a clandestinidade. Portanto, desde os 16 anos e depois já com os anos de clandestinidade, e depois mais não sei quantos anos os pais presos, e no livro há, na parte final, salvo erro, nos anexos, há uma reprodução de um documento do tribunal onde se fala precisamente nos cortes familiares, e que neste caso não foram 8 anos, para lá caminharam, não foi em que... Não, 5 anos atividade. Pois, e mais os outros anos, que há uma série, mais de uma década de separação de uma filha com os pais, precisamente, primeiro por uma clandestinidade pura e dura, e depois porque uma está na clandestinidade e os pais, e os outros, os pais, estão presos. Eu aconselhava, se me permitem, no fim de lerem o Aconteceu, lerem ou relerem o Até Amanhã, Camaradas. O Até Amanhã, Camaradas é um romance, mas é assente em factos verdadeiros. E temos, nesse romance do Até Amanhã, Camaradas, podemos lá ler uma família que está entre nós, carne e osso. Podemos, quando lermos ou relermos o Até Amanhã, Camaradas, podemos imaginar, portanto, há o filme também, e aqui na biblioteca está só o DVD, não está o livro. O filme eu acho que é mais, acho que nos quebra mais as asas da imaginação. Eu acho que se lermos o livro, acho que podemos dar muito mais asas à nossa imaginação e podemos ler ali esta família de Alpiarce que viveu intensamente esta vida. Independentemente, eu acho que ao ler-se este livro, independentemente daquilo que nós, em termos ideológicos, possamos ter aos caminhos que nós trilhamos, eu acho que não podemos ficar indiferentes ao percurso de uma família. Independentemente de sermos simpatizantes, militantes do Partido Comunista. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de decência, acho que se verga perante estas vidas. E eu acho que foram pessoas que acreditaram e nós devemos todos vergar, porque o 25 de Abril aconteceu porque houve muitas lutas, e lutas em que as pessoas acreditaram que era possível mudar. E estamos a atravessar uma fase da nossa vida em que estamos a regredir décadas. Não estamos a ir para a década passada, nós estamos a regredir neste momento décadas. Em que as referências neste momento é ser-se pobre. Se uma pessoa ganhar neste momento 1.500 euros, é considerado que está a ganhar muito, porque o ponto de referência neste momento é ser-se pobre. E, portanto, o pobre é que é o normal. Quando se aumenta a jornada de trabalho sem retribuição por essa jornada de trabalho, isto já está a ser o normal.
uma série de gente que aqui está, que lutou de diversas formas, como eu disse, houve momentos que lutaram por isto que nós neste momento nos estão a tirar. E o que era uma grande diferença, entre outras, que aqui existem nestes tempos, é que noutros tempos acho que havia mais solidariedade. As pessoas, neste momento estamos a assistir a uma fase em que é salve-se quem puder, em que o desempregado olha para aquele que tem emprego quase com ódio, em que os novos olham para os velhos como se os velhos estivessem a ter, fosse um luxo ter reforma. Neste momento, uma reforma é um luxo. Eu acho que isto é dramático e, portanto, se esta gente, debaixo de uma profunda repressão, e a repressão hoje é muito mais subtil, nós uníamos mais porque tínhamos aqui, por exemplo, em Alpiaço está a PIDE. O António Chamusqueiro, que trabalhava nos Pinhões, estava, quando foi libertado, tinha a obrigação de se ausentasse do Conselho de Alpiarça, tinha que comunicar à polícia à GNR ou à PIDE, que se ia ausentar eu falei do António Chamusqueiro, porque já vão ver porquê. Todos tinham isso. O António Chamusqueiro trabalhava para os Pinhões e um dia era preciso ir resolver um assunto rapidamente a um banco a Almeirim. Almeirim, que está aqui a 5 km. E porque o banco, salvo erro, fechava às 3h30, e se calhar já eram 3h10, ele esqueceu-se de avisar a polícia que ia sair do Conselho. E a polícia ouviu, ou alguém lhe foi denunciar, um voluntarião que ficou todo negro. E as pessoas reagiam porque viam ali a repressão. Neste momento nós não sentimos repressão. Mas ela está cá. Podemos perder o emprego. No outro tempo também se perdia. Mas agora podemos também perder o emprego. Podemos ser postos fora da fábrica ou do emprego porque lutamos. Uma coisa que é inadmissível num regime que se diz democrático. E a questão que aqui se põe é que esta gente lutou com outros riscos. E como dizia há pouco, já não sei se foi o Otávio, se foi o Mário, em que há um branqueamento, pois, há até quem diga que em Portugal não houve ditadura, houve uma dita mole. Se calhar porque aqui também houve campos de concentração. Se calhar aqui porque os campos de concentração não tinham câmaras de gás. Mas foram pessoas que foram presas. Houve filhos que estiveram separados dos pais. Houve filhos que não souberam e nunca irão passar por isso o que era ser criança. O que era ser adolescente. Nós podemos hoje não ver um filme, mas amanhã vamos ver esse filme. O ter-se 10 anos e viver-se 10 anos, os 10 anos com os seus amigos, nunca mais vai voltar. O ter-se 14 anos e viver-se 14 anos a isso para matinés, e não se pode ir para as matinés, os 14 anos nunca mais vão regressar. Isto passou-se aqui em Alpiaço. E, portanto, quando não se cuida das memórias, corremos o risco de dizer-se que vivemos numa dita mole. E isto não pode acontecer. E daí também, e quem fala das memórias políticas, fala de outro tipo de memórias do trabalho, de memórias do entretenimento, associativas. E por isso é que eu também me tenho empenhado, há não sei quantos anos esta parte, em recolher memórias. E ainda bem que há quem esteja a materializar, portanto, seja a Câmara, seja a AIDIA, sejam outras pessoas, que estão a materializar estas memórias porque elas não são eternas. Elas vão connosco, seja para um crematório, seja para o Val da Cigana, seja para onde quer que seja. E, portanto, a Câmara, por exemplo, tem um projeto que é ruas e casas com memórias.
penso, não tenho a certeza, que é um projeto que também vai pegar noutras memórias e urge, porque a lei natural da vida está a levar muitas pessoas, leva toda a gente, não é muitas pessoas, leva toda a gente. E há muitas memórias que já não vão ser possíveis de recuperar. Lembro-me do Carlos Cunhão e da Maria Elisa, lembro-me do Abalada, lembro-me de, numa outra perspectiva, de pessoas que eram um poço de sapiência, o Manuel Cadimas ou o Fernando Luís, mais conhecido Fernando da Loja, e outros assim, que já foram e já não vamos ter acesso às memórias. Em breve vamos ter um trabalho também publicado no Manuel Coelho, também como eu há bocadinho referi, com um trajeto semelhante ao do Luísa, mas depois com um outro trabalho semi-clandestino e também da qualidade. E como diz o outro, muito mais coisas havia para dizer, mas há aqui mais amigos que também querem falar. Eu ia só agora pedir ao Rui se fazia o favor de projetar uma imagem, portanto, vou explicar aqui uma imagem que passou há pouco. Esta imagem que estão a ver é um guache, portanto, o trabalho inicial foi um guache de um pintor chamado António Domingos. É Praça Velha, é Praça de Jornas. Este trabalho, ele deu-lhe o nome Praça de Homens, em Alpiarça. Teve uma edição em serigrafia, uma edição clandestina em 1954, teve depois uma edição legal em 1975 e, veja-se as voltas que o mundo dá, foi editado em postal em 1979 em Luanda pela Comissão Organizadora das Comemorações do 25 de Abril naquele país, na República Popular de Angola, com o apoio do MPLA. Portanto, se repararem, lá ao fundo está uma empena de um edifício que foi ultimamente, ou não sei se ainda continua a ser, uma loja do... como é que chama? António Zé Coelho, não é? António Zé Coelho. E, portanto, isto é um desenho desenhado do lado da rua do Matador, quase junto à casa da avó da Guida, não é? E, portanto, isto, como eu vos disse, teve o título Praça dos Homens, mas era uma praça de jornas aqui em Alpiarça. Que foi a de lhe apresentar um livro. Tenho feito isso várias vezes, mas nunca fiz a apresentação de um livro que tanto me tivesse dito. Não por ser uma obra literária, mas por ser um testemunho vivo. Muitas coisas que também vivi, que muitos de nós vivemos, e fazê-lo aqui em Alpiar já tem um significado muito especial. Eu tomei, enquanto ia lendo este livro, uma segunda vez, li em 2008 ou 2009, quando ainda era um rascunho, e vi agora como livro já acabado. Ainda bem que sim. E à medida que ia lendo, ia tomando algumas notas. Tomei 30 notas, são 30 páginas, mas não se assustem. Algumas páginas têm só uma frase, têm só uma palavra. Mas são 30 notas. A primeira nota que eu tomei foi a de que, e é uma ideia minha muito antiga e cada vez elaboro mais, é de que não se nasce comunista. É verdade que nascer em Alpiarça ajuda muito, mas não se nasce comunista. Mas há duas vias para lá chegar. E Lenin, com a sua concepção de comunista e de partido, falava dessas duas vias para chegar lá. Mas é só uma maneira de o ser completamente, plenamente, num coletivo e em revolução. Uma das maneiras é a maneira da carne, dos ossos, do sofrimento sofrido, e que passa, e este livro demonstra isto, da revolta à revolução. Outra maneira é de olhar em volta do conhecimento, do estudo, da solidariedade e, às vezes,
da caridade à revolução. São duas vias e que têm a necessidade para todos nós de se encontrarem no trabalho político. A via que este livro nos ensina tem, aliás, uma frase que eu achei muito curioso quando li, depois do prefácio, do Ricardo Hipólito, que diz: as origens dos meninos que não foram crianças. Também nos encontramos na outra via. Esta é a via do homem que não foi criança, que não foi menino e que descreve com grande riqueza de sentimento, de emoção, como é que brincava, que eram os cavalos, como é que fazia hipismo, como é que eram os seus brinquedos. E fez-me lembrar, e julgo que isso é importante também nós encontrarmos aqui, um outro livro, que eu deixo uma cópia da capa com o Chico Elisa, um livro de José Ferreira Gomes, Os Esteiros, que tem o seguinte dedicatória: para os filhos dos homens que nunca foram meninos. Escrevi este livro. Também o Chico Elisa escreveu este livro para os filhos dos homens que nunca foram meninos. Também para os netos, não havia alguns. Depois, este livro toca num ponto que me deu origem a uma outra nota. A fuga à prisão, a importância da fuga à prisão. Posso não estar de acordo com ele quando ele cita uma frase que diz: se estamos sempre lá dentro presos, não podemos fazer nada. Portanto, é melhor não sermos presos. É evidente que é melhor. É indispensável não sermos presos, e ele e a família deram o exemplo disso. Era melhor não serem presos e assim cumpriram a sua tarefa integralmente. Mas às vezes era-se preso e foi-se preso não por culpa própria, por culpa de outros, por falhas, por algumas não cumprimento de regras. Às vezes não se foi preso porque se teve sorte, outras vezes foi-se preso porque se teve azar. Acho muito importante esta parte do livro em que o Chico Elisa fala da passagem da fuga à prisão como passagem para a clandestinidade e depois a passagem a funcionário. São duas etapas diferentes. A primeira etapa é a etapa de fugir para não ser preso, mas depois é ser agarrado pelo aparelho. E é interessantíssimo neste livro as dificuldades que ele teve, o encontro que falhou, a ida para o norte, e depois o conseguir encontrar as formas de se integrar no coletivo para ser aquilo que foi, um revolucionário profissional a tempo inteiro. E é essa a definição de um funcionário. Que era neste tempo de clandestinidade, diferente do que é hoje, mas que continua a ser, ou dever ser, a questão importante é de ser revolucionário a tempo inteiro. Agora passou uma página em branco, mas isto foi brincadeira da impressora. A importância deste livro como testemunho, por vezes comovente, um relato de uma vida de luta de um homem, uma família, como ele incansavelmente o afirma ao longo do livro. Há uma vez em que ele não fala, quando fala dele, não fala da família. E uma luta que foi por nós, por todos nós. O relato do caminho para, vindo, portanto, da fuga à prisão, para a clandestinidade, para a profissionalização, no sentido mais nobre que tem a palavra, é a entrega total a uma tarefa. O relato de uma vida como funcionário de um coletivo, de partido. Diria que é o percurso de uma família, incluindo o Barbichas. Quem leu o livro sabe quem é o Barbichas. Toda essa família na Revolução. Um livro de afetos, um livro cheio de ternura, de amizade, compreensão e de procura de compreender, de amizades e companheirismos, das suas contingências e também das suas fragilidades
e das suas traições. Eu não encontro sempre a origem, a presença genética do revoltado. De vez em quando aparece em volta de quem já não é um revoltado, mas é um revolucionário. Para a formação do revolucionário, sublinho, que me parece importante na leitura deste livro, a importância da ida e da estadia na União Soviética, a base teórica, a ideologia. E, devo dizer, eu que vim pela outra via, ao ler o livro que ele organiza, encontro ali aquilo que é o essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que tem de saber e que ele apreendeu e colocou no livro. Aqueles autores de que os letrados gostam muito de falar, os Feuerbach, o Hegel e coisas desse género, estão ali neste livro. Também quero sublinhar, e estou aqui a fazer uns sublinhados, porque o que gostaria de fazer era estimular a recomendação à sua leitura, a importância das tarefas ligadas à imprensa, às tipografias palestinas, à ARA, à Ação Revolucionária Armada, em relação à qual já tinha feito uma referência, mas eu sublinho essa referência. Em poucas linhas, Chico da Lisa fala-nos da ARA em termos simples e clarificadores. Quem não sabe o que foi, precisa saber, até com os pormenores curiosos. E alguns ditos, outros não ditos. É importante também ter presente que este livro não é um livro que diga tudo. Diz aquilo que é preciso ser dito e da maneira que é bom que seja dito. A leitura deste livro só se pode sair com o reforço do enorme respeito e admiração que merecem os funcionários neste período de tantos riscos e de tantos perigos. Curiosamente, revivi momentos decisivos na minha vida. Ângelo Veloso foi o meu primeiro funcionário. E várias vezes aparece o Ângelo Veloso, o meu primeiro funcionário em 1959, depois da ligação do Carlos da Cunha Inglês. E não sou capaz de calar, perdoem-me, o facto talvez mais importante da minha vida política foi o assassinato de José Dias Coelho, quando vim ao meu encontro e de que só tive conhecimento dias depois, no Natal de 1961. Mas adiante, porque é deste livro que estamos a falar e não de coisas que tenho vivido. E neste livro também é importante sublinhar, porque é bom que isso seja também refletido, o momento da mudança em cada um de nós, todos e no partido. Nunca foi tipo de discursos, mas lá são. De qualquer maneira, quero-vos dizer, nunca tinha pensado em escrever um livro, muito menos escrever um livro que se referisse à minha pessoa, à minha mulher, à minha filha, se referisse à nossa vivência como estudantes. Nunca tinha pensado colocar no papel tal situação, porque nessa travessia do deserto simplesmente cumpri o meu dever de explorar, de trabalhar, de oprimir, de perseguir, e o meu dever de antifascista e de comunista. Porque mudei de ideia, porque aparece agora este grito. Um dia, o meu saudoso camarada brasileiro disse que o Ricardo Hipólito queria falar comigo. Disse que ele aparecesse. E o Ricardo apareceu e iniciámos a conversa. Conversa que não terminou nesse dia. O Ricardo passou a visitar-me e, a determinada altura, disse-me: Renisa, tu e todos que viveram estas situações não os podem guardar só para vocês. As pessoas de mais idade ainda vivas não os podem conhecer, e as mais novas e as futuras gerações têm direito de as conhecer. Foi premeditado no Conselho do Ricardo
por ouvir todos os dias os afilhados dos senhores da capital tentarem branquear os monstros fascistas que perseguiram, renderam, torturaram centenas de seres humanos e assassinaram dezenas, simplesmente por protestarem contra a exploração, a corrupção e a humilhação de que eram vítimas. Até sofreram na carne muitos deles essa selvageria por pedirem assinaturas a favor da paz para a libertação dos presos políticos. Os fascistas que assassinaram e mutilaram muitos jovens na guerra colonial, condenada pelo mundo inteiro. Os fascistas que assaltaram e destruíram muitos lares e ao piar-se foram bastantes. Ao piar-se foram bastantes. Etc, etc, etc. Foi por ter tropeçado em todos estes crimes e noutros, e por ouvir a minha filha me perguntar muitas vezes na escuridão das casas clandestinas, porque brincavam os outros, não diziam não, que resolvi fazer um depoimento, que resolvi fazer uma espécie de desabafo. A primeira pessoa que deu esse depoimento, esse desabafo, ainda incompleto, foi o meu saudoso camarada Manuel Cadimas, que me disse: camarada, o que me deste a ler é verdade nua e crua, tens de complicar. Pouco tempo depois, o Manuel Cadimas foi hospitalizado. Fui visitá-lo. As últimas palavras que eu li foram: já publicaste aquilo? O meu depoimento do desabafo chegou também ao conhecimento de alguns responsáveis do meu partido que insistiram na sua publicação. Eu disse-lhes que o publicassem depois de eu morrer. Então chegaram no corpo e colocaram entre a espada e a parede quando me disseram: então, isso foi uma exigência do teu partido. Porque fui, sou e quero morrer comunista, consentindo que publicassem. Se me perguntassem se vale a pena dar a conhecer esta pequena narrativa, modestamente diria que valeu. Mas só os que lerem a poderão avaliar. Os que lerem o meu livrete chegarão a esta conclusão. Afinal, a Marisa, a mulher e a filha não foram nos publicanos. E de facto não fomos nos publicanos. Eu, durante 16 anos, sempre com atividade partidária, sempre a ir quando o PCP quis que eu fosse, tive vários nomes, fui natural de várias localidades em Minas de Alpiaça, tive vários pais, várias mães, várias esposas e vários filhos. A minha companheira também teve vários nomes, vários pais, várias mães, vários maridos e vários filhos. E a minha filha, além de ter vários pais e várias mães, teve também uns tios muito esquisitos que entravam sempre de noite nas casas clandestinas onde ela brigava pela solidão. Não fomos os cobertanos. Contra a vontade dos salazares e dos quitanos, e juntando a sua criminosa vida, morei aqui as casas clandestinas, 13 das quais aluguei-as, tratando de contratos de arrendamento de água de luz
tua respectiva tentação posta. Por exemplo, arrendei o meu de velas, onde instalei uma tipografia clandestina. Tratei que os tais contratos de arrendamento da área da luz na Câmara de Louros, utilizando um bilhete de identidade mais um, onde os fidelis eram nada menos, nada mais do que João Vera Gomes, filho de António Nuno Gomes, de Rosa Conceição Vieira, natural de Valada Cartaz, casado com a Aurora Martins Correia. Por falar dessa tipografia, para ela funcionar 100% era preciso mais uma pessoa que não nos tinha. Uma pessoa que os camaradas me indicaram, mas que eu não conhecia lá de unir a mim. Essa ligação teve que ser feita através de credencial, ou seja, os camaradas entregaram uma pergunta e uma resposta e um papel com um recorte e marcaram um encontro junto do Monumento dos Descobrimentos em Belém para me encontrar com essa pessoa. A hora marcada coloquei nesse local, olho em várias direções e numa delas vejo uma jovem a caminhar na minha direção. Está aqui sentado. Chegou, aproximou-se de mim e perguntou: o senhor sabe dizer ideia de maternidade? E eu respondi: não, minha senhora, eu sou de Brincos. Depois perguntei: tem a encomenda? Apresentou o papel com o recorte que enchava precisamente naquela que eu tinha. Feita a ligação, a primeira coisa que fizemos na nova moradia, eu e a companheira, foi batizar a nossa jovem camarada, tinha apenas 19 anos, e batizámos-la com o nome de Isabel Martins Ferreira. A nossa atividade nessa tipografia durou 13 meses, um ano e um mês. Foi interrompida devido à prisão do camarada que estava ligado a essa tarefa. Desloquei-me de noite à Ponte Frielas para me encontrar com ele, mas ele já estava na grelha. Já estava nas mãos dos fascistas. Por causa dessa prisão, embora o camarada não tivesse fornecido qualquer pista para a vida localizar, de qualquer maneira, a tipografia ficou sem evoluções continuadas. Teve de haver separação. Por um lado, foi o João, a Aurora, a Boémia e a Boneca. Para o outro foi a Isabel Martins Ferreira. Fomos para outras tarefas que o nosso partido nos indicou, calculámos outras tarefas, morámos outras casas, tivemos outros nomes até 25 de abril. A partir de 25 de abril, eu, companheiro e a nossa filhota, ficámos a saber que o nosso jovem camarada é Faustino Condense de Barradas, esta jovem que aqui está a ajudar. Um dia, o Ricardo Hipólito perguntou-me se eu não gostava de visitar os locais para onde andei. Adorava. E lá fomos. Era verão. Amaramos lá perto do cedo, mas ficámos com o sol posto, mas não conseguimos ver tudo. O Ricardo tirou algumas fotografias dos locais que visitámos. E com outras fotografias, teve a pachorra de as colocar também no livrito. Isto para quê? Isto para dizer que sem a inseparável e desinteressada colaboração com o Ricardo, sem o seu incitamento, sem o seu empenhamento, o meu desabafo nunca chegaria a ser livre. É para o Ricardo Hipólito que eu peço uma calorosa salva de palmas. Amigos, eu penso que o que está exposto neste livro contribui para que mais esqueçamos
a negra noite fascista, diz aos escribas do grande capital, só os flores carvalhas é que sabem o que se passa nelas. E lembra-nos que nunca, nunca demais idade, até a exaustão, 25 de abril sempre, fascismo, nunca mais. Eu sei que há algumas pessoas na assistência que querem também dizer algumas palavras. Como eu disse no início, não se trata de uma sessão de apresentação propriamente formal, mas quem quiser, dar o seu contributo aqui, naturalmente será importante fazê-lo. Há várias formas de ler este tipo de livros. Um é lê-lo e ficar a perceber o que é que aconteceu num determinado contexto histórico. Eu acho que o livro dá essa contribuição, não só para aqueles que conheciam e que ficam a conhecer melhor e mais episódios e mais elementos da história recente do nosso país e do combate contra a ditadura. E essa é uma forma de ver o livro. E a outra e essa para mim é útil do ponto de vista até do meu trabalho, que é procurar naquilo que eu leio encontrar os elementos que me ajudem a continuar o combate do Chico Galiza e dos Chicos Galiza que fizeram com que nós pudéssemos conquistar o que conquistamos e que aqui estejamos para continuar a lutar para que Abril não se perca. E eu, não querendo perder muito tempo, comecei, quando recebi o livro, tive o privilégio de ser dos primeiros a tê-lo e tive a tentação, como faço sempre, de começar a sublinhar aquilo que me parece interessante. E tive um problema, porque ia sublinhando o livro quase todo. Não é? Mas há aqui coisas de enorme atualidade e que são úteis para mim e para muitos como eu continuam a travar este combate. Um é quando é que o Chico Galiza percebeu o que é que andava cá a fazer e de que lado é que ele estava. Isto é uma coisa muito importante hoje, porque infelizmente há muita gente que não conhece o seu lugar na história nem o seu papel nesta sociedade. E o Chico Galiza, de forma coerente e limpa, aliás, ao longo do livro dá-nos aqui várias lições de síntese que são brilhantes, uma delas sobre o marxismo-leninismo que o Sérgio Ribeiro se referiu. Não é? Há uma página que caracteriza a filosofia marxista de uma forma tão simples e tão sintética como eu nunca tinha visto até hoje. E, portanto, também estamos na presença de uma pessoa que escreve bem e que sintetiza bem. Mas o Chico Galiza diz aqui uma coisa que aconteceu aos 18 anos, é que já então percebia que existiam duas classes antagónicas. Coisa que ainda hoje muita gente não percebe que existe. Que se gladiavam, uma, a trabalhadora, que fornecia mais valia, ou seja, o lucro do trabalho, do que a outra, a classe exploradora, se apropriava. Isto é de uma enorme atualidade. E quando comecei a ler o Avante, coisa que é importante ler hoje cada vez mais, que apareciam espalhados pelas ruas, melhor compreendi o inevitável confronto entre essas classes. Isto podia ser escrito hoje. E depois diz aqui mais à frente uma outra coisa que eu acho de enorme atualidade. Quando ingressei no PCP foi para servi-lo. Coloquei quase sempre do lado o meu eu e o da minha família. Também nunca aspirei a grandes voos e talvez não possuísse capacidade para tal. Nunca me importei com isso, já que nunca abdiquei da ideia de que um militante comunista tanto pode ser útil nos caboclos como no telhado. É uma enorme lição que devia ser compreendida por todos nós. E depois, para terminar, eu acho que tudo isto espremido fala-nos de uma coisa, que é de coerência. De coerência, valores e princípios que não se vendem e que estão aqui relatados ao longo do livro e que eu acho que são também aspectos de nossa atualidade nos dias de hoje, em que há muita gente que não consegue ter a espinha direita e na mais pequena curva da estrada vai parar à valeta. Foi Faustino. Não, eu só tenho as pessoas que vão fazer algumas perguntas. Não sei, se quem quiser começar, quem tiver algumas questões ou opiniões para dar, comentários, etc. Eu já agora, Faustino depois também quer dizer alguma coisa, não é? eu estava aqui, já agora se permite, onde é que a Faustina foi quando foi apanhar o comboio? Sei que já pode dizer. Agora já se pode. Foi pouco bem. E desempenhar que tarefas? Outras tarefas. Deixei de ser psicóloga nessa altura.
Eu vou gostar. Fala aqui para ficar. Não, assim, eu estou muito comovida, portanto, como preferem não estar. Sabia o que vinha, mas pronto, estou de facto muito comovida. Portanto, é evidente que não podia deixar de estar presente neste momento. Os meus tios continuam a ser, é bom que se saiba, continuam a ser os meus tios do coração, e trouxe-lhe também 2 das minhas filhas, a outra não pôde vir, com os netos, portanto, que são os netos deles também. Há outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação às crianças, aos meninos que nunca foram meninos, e às crianças e à separação dos pais. Portanto, eu estive com os meus tios numa altura em que a Noémia teve que ir para Alpiaça, portanto, voltar e deixar os pais. Eu tinha 19 anos e eu senti naquela altura o vazio, portanto, que fica dos pais que têm que separar dos filhos, portanto, e do vazio que fica e da dificuldade da luta. Portanto, eu fui para lá como começo, portanto, eu tinha aprendido a tipógrafa, já tinha trabalhado em várias tipografias, e como era sozinha, digamos assim, normalmente a tipografia era composta por 3 pessoas ou 2 pessoas, portanto, o casal, e depois mais uma pessoa ou não, conforme o que se conseguisse. E, portanto, eu aprendi a tipografia e depois andei em várias casas a ensinar a vários casais a trabalhar com a tipografia. E foi isso que aconteceu ali. Portanto, eu fui ensinar os meus tios na tipografia. Como tivemos que fazer um corte, como nós lhe chamávamos, e aí o meu tio conta no livro, nós tivemos em Santa Cruz, em Silveira. E, portanto, foi aí. O meu tio foi buscar, tivemos o encontro que ele já contou, depois ficámos nessa casa na Silveira e foi aí que a Noémia, portanto, voltou para Alpiasta. E a dificuldade, portanto, que houve ali do vazio e da separação da Noémia. Chamávamos o nome, pronto, era a menina pequenina. E eu conheci a Noémia, portanto, nesse intervalo, não foi muito tempo, e em que a Noémia, de facto, dizia: diz-me lá, porque é que não me deixas ir brincar com os outros meninos? Porque é que não me deixas ir para a rua? Mas era mesmo assim, não podiam. Pronto, mais tarde, sofri e tentei, portanto, quando pude, dar alento à minha tia, digamos assim, dar alento à minha tia, que se tinha separado da filha. Portanto, são coisas que não se conseguem transmitir, porque é difícil. E continuámos e vivemos ali 13 meses, portanto, com os meus tios, e a minha tia, penso eu, contribuir para... Penso eu também para contribuir, para ajudar a minha tia na separação da sua menina. E pronto. E depois, mais tarde, chegou a minha vez de ter que se separar dos meus, e aí sim. Aí eu senti que eu não fui suficiente, de maneira nenhuma, não era isso que pretendia, de ajudar a minha tia na separação. De facto, era muito difícil. Pronto, e só quem passa por isso. E, portanto, os meus tios são os meus tios, eu não posso dizer mais nada. Foi assim que tivemos na apresentação do livro Aconteceu, de Francisco Galiza, aqui na Biblioteca Municipal, Dr. Hermínio Duarte Paciência, e que nós tiramos o essencial para o Alpiaça TV neste dia 11 de janeiro, e é assim que terminamos com esta excelente imagem, esta excelente panorâmica, que terminamos esta reportagem do Alpiaça TV. Fiquem bem. Boa tarde.